aleluia. Pode se levantar aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus. Grande é o Deus de Israel para ouvir as nossas orações, aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 6. Vamos estar, a partir de Mateus capítulo 6, estamos aprendendo um pouco sobre o cuidado de Deus, a forma com que Deus demonstra a sua misericórdia sobre as nossas vidas todos os dias, amém? Mateus capítulo 6, nós iremos ler do 25 ao 34. Peço que os irmãos acompanhem a leitura comigo, em nome de Jesus. Mateus 6, a partir do 25. Glória a Deus. Você que achou pode glorificar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tens vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Curva a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor nesta noite. Para que Ele fale conosco pela sua palavra, amém? Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, eu apenas quero clamar a Ti para que eu consiga receber o Teu cuidado, Deus. Tu és o Deus presente, Deus que nós pregamos aqui constantemente, onipotente, onisciente, onipresente, até a nossa vida, Deus, está nas Tuas mãos. O ar que eu respiro, Senhor, que cada um de nós está aqui, está de pé por causa da Tua mão, Deus, que é grandiosa, que é gloriosa, que é poderosa, que eu receba esta palavra como um presente de Deus esta noite, e que o Teu povo também receba este cuidado em nome de Jesus. Seja repreendida a ansiedade, a preocupação excessiva, o bater no peito e falar: eu que sei, eu que faço, eu que consigo. Mostra a Tua glória aqui, ó Deus, e que nós recebamos o Teu amor, o Teu cuidado, Papaizinho querido. É para
sustento e aquilo que nós necessitamos. Venha fluir, Espírito Santo. É o que eu oro e clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Vamos estar falando nesta noite sobre o cuidado de Deus. E eu já oro para que eu receba, eu mesmo receba essa palavra do Deus da minha vida, que provê todas as coisas, que me sustenta e que me pôs de pé e que me livrou da morte no ventre da minha mãe, para que eu pudesse estar pregando a sua palavra. Recebe também nesta noite o cuidado de Deus. O Espírito Santo te toque aí no teu lugar, onde você estiver, filho querido, para que tu saibas que tu és amado e que você não está desamparado e sozinho caminhando na terra. O teu Deus, o leão da tribo de Judá, caminha contigo. Veio hoje aqui só para te lembrar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar do cuidado de Deus. Mateus capítulo 5, 6 e 7. É tudo aquilo que nós não gostaríamos, que nós não gostaríamos de receber da boca do próprio Deus. É tudo aquilo que nos confronta, que enquanto nós dependemos de Jesus inteiramente. Inteiramente. Então vamos aprender um pouco nesta noite, somente um pouco dessas palavras gloriosas de Jesus acerca do seu cuidado sobre os seus, amém? O texto que nós acabamos de ler: não andeis cuidadosos, preocupados excessivamente, amém? De início da mensagem, eu já quero, em nome de Jesus, através do contexto bíblico, quebrar duas interpretações equivocadas acerca deste texto, amém? Há pessoas que dizem que já que Jesus me disse que eu não devo ficar cuidadoso, que eu não devo estar capacitou para correr, claro, sobre duas interpretações equivocadas deste texto. Há pessoas que usam este texto seguindo dois polos, e os dois polos são extremamente problemáticos. O primeiro polo é aquele que interpreta que Deus tem que fazer tudo e eu não preciso me esforçar. Eu tenho um problema muito grande em relação a isso, porque quem interpreta o texto dessa forma esquece de todo o contexto bíblico, desde Gênesis até Apocalipse, a qual o Senhor capacita homens e mulheres com habilidades, com capacidades, com poder de escolha, com poder de decisão, com poder de trabalho para a sua glória, para o seu louvor, e com capacidades de estar exercendo funções para o seu próprio sustento. Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 34, não é eu descansar absolutamente em Deus e não fazer a minha parte. Esse seria um polo, amém? Daqueles que falam, eu não preciso me preocupar não, já porque Deus já falou que vai prover, e que, sabe aquele pessoal lá, eu tenho que orar a Deus para que eu consiga um serviço, sendo que eu nem o currículo faço e não me esforço para entregá-lo. Este é um polo problemático. Contexto bíblico, eu poderia citar vários textos aqui nessa noite, desde Gênesis, lá no capítulo 2, a qual o Senhor instrui o homem a trabalhar, a se esforçar, a se dedicar. Mas eu vou citar apenas o texto de Josué, capítulo 1, no verso 9. Estamos num contexto de guerra em Josué, capítulo 1, e o Senhor havia dado uma promessa. Preste atenção, porque a promessa veio direto de Deus, saiu da boca do Senhor, que os israelitas conquistariam uma terra. Josué sabia bem disso,
Amém? Segundo ponto, aí é quando eu me esforço demais, aí eu estou confiando só na força do meu braço. É quando eu tenho que me esforçar ao máximo, porque não é obrigação, já que não é uma obrigação de Deus, né? Eu não posso contar com a sua ajuda. Salmos 127, do 1 ao 2. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão seria acordar cedo, comer um pão de dores, se o Senhor não garantir o sustento. Está falando justamente daquele que está se esforçando, daquele que está se dedicando, mas que está confiando única e exclusivamente na força do próprio braço. Perceba, consegue perceber esse polo excessivo? Aquele que está ali descansando demais e aquele que está aflito demais, pelejando demais, esforçando demais, sem confiar ao Senhor a sua causa. Estes são aqueles que acham que Deus lhes usará, porque são merecedores de algo, porque eles estão, afinal de contas, orando e jejuando há tanto tempo e clamando e se santificando tanto, que Deus tem a obrigação de lhe usar. Meu querido, para minha vergonha eu falo nesta noite, quantas vezes pensei nesta forma: vou pregar em tal dia, jejuava a semana inteira, clamava e orava, jejuava e clamava, e aí o Senhor me quebrava no meio para me mostrar que é pela sua glória, pelo seu poder, e que ante mim, se não fosse a sua misericórdia. Claro que eu não prego nesta noite com falta de oração, com falta de jejum. Eu estou falando para aqueles que estão confiando na força do seu próprio braço, achando que merecem alguma coisa diante de Deus e não reconhecendo a sua fragilidade e vulnerabilidade diante do Criador de todas as coisas. Oremos e nos santifiquemos em nome de Jesus, o máximo que nós consigamos, mas acima de tudo, entendamos que é o Senhor, pela sua graça e misericórdia, que nos usa. Não é? Afinal de contas, tem gente que está esperando estar pronto para ministrar. Tem gente que está esperando demais, está pronto para fazer alguma coisa na presença de Deus. Será que esse pronto perfeito vai chegar? Será? Ou será que é nas nossas imperfeições mesmo e Deus derramando a sua graça? Quantas vezes sou eu aqui pegando meus caquinhos e apresentando diante de Deus, confiando na sua misericórdia e na sua graça? Mateus capítulo 6. Vamos correr nos dois polos, amém? Aquele que é sossegado demais, aquele que nunca age, aquele que nunca se dispõe, para aquele que se esforça demais, que confia demais na força do seu braço, que está ali confiante na força do seu poder. Ambos precisam buscar um equilíbrio diante da presença de Deus, porque eu descanso confiando acima de tudo que é pela misericórdia de Deus e pela sua graça que todas as coisas são feitas. Então vamos fazer algumas considerações sobre o texto. Cuidado de Deus, através desse texto de Mateus capítulo 6, vem nos confrontar sobre a preocupação excessiva com a vida para além daquilo que está na minha capacidade, sobre além daquilo que está sobre o meu controle. Irmãos, todos nós aqui nesta noite, se formos analisar bem, nós gostamos de controle. Nós gostamos das coisas assim, mais ou menos na medida que a gente consegue controlar, mais ou menos na medida que eu consigo intervir. Porque quando as coisas saem do meu controle, muitas vezes eu não estou preparado para aquilo, eu não tenho reação em relação àquilo. Então é sempre bom quando as coisas estão no nosso controle, quando na medida do possível está tudo controlado, está tudo organizado, está tudo nos conformes. Mas o texto vai nos dizer a partir do 27: nada me prejudicar
brincando, esforço para me preocupar, ainda haverá coisas que sairão do meu controle, haverá coisas que estarão fora daquilo que eu consiga alcançar, que eu consiga almejar. É sobre isso que o texto vai falar para nós. Preste atenção, que diz assim: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Irmãos, nós planejamos tantas coisas para nós. Muitos de nós fazem planos a curto, a médio, e muitos de nós fazem planos a longo prazo. São aqueles planos que são para aqui alguns anos, 10 anos, 20 anos mais ou menos, contando que esses planos estão bem estabelecidos. Mas a realidade da palavra de Deus é que nem a nossa vida, nem a próprio fôlego que nós respiramos está absolutamente sobre o nosso controle. Você entende isso, meu querido irmão? Você entende que a nossa vida não está na nossa própria mão. O fôlego que nós respiramos, a nossa história, a nossa saúde, aquilo que nós almejamos tanto e ansiamos tanto, não está a maior parte das coisas no nosso controle. Eu posso organizar a minha rotina, eu posso organizar a minha vida financeira, eu posso organizar certas coisas. Deus é um Deus de ordem, mas a sua estatura. Em outros textos bíblicos fala que eu não posso tornar o fio da minha cabeça branco, preto, torná-lo branco. Eu não tenho controle absoluto nem mesmo do meu próprio corpo em certas ocasiões. Um exemplo disso é quando absoluto da sua própria vida, nem tampouco sabe quantos anos. Perceba que o texto vai dizer assim: olha, Deus sustenta os homens, mas não somente os seus servos, Deus sustenta toda a criação. Quando ele fala assim: ó, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir, porque até mesmo as aves do céu, os pássaros, eles são alimentados pelo próprio Deus. Eles não estão ali recolhendo em celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Todos os dias a misericórdia do Senhor está ali sobre a sua criação. Os textos de Jó, quando Deus se manifesta para Jó, mostrando para Jó sua pequenez diante da grandeza e sabedoria de Deus, Deus vai relatando para Jó como ele sustenta toda a criação, como até os leõezinhos, os leões, os filhos dos leões, eles bramam buscando de Deus a sua presa. O salmista também vai exaltar a Deus, se eu não me engano, Salmo 104, pelo Deus que está sustentando a sua criação, como Deus fez todas as coisas neste grandioso universo, neste planeta Terra, e a todas as coisas Deus sustenta em ordem, em perfeição, e até os animais do campo, o Senhor está ali para lhes prover os alimentos todos os dias, e Deus confronta os seus discípulos dizendo: e eu não alimentaria vocês, meus filhos, homens de pequena fé, e eu não mexeria também vocês, meus filhos, porque assim como os lírios do campo, assim como eu vestia muitos deles, eu não sei daquilo que você necessita, eu não sei daquilo que você precisa. O Deus que sustenta a criação, é a Ele que nós recorremos para suprir as nossas necessidades. Quando eu fiquei meditando que Deus não sustenta somente os seus servos, que Ele sustenta a criação, que Ele sustenta os seres que foram criados, todos, do menor até o maior, do mais frágil, do mais pequenino, até o mais feroz, até aquele coração, afligindo a nossa alma. Céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ao ser humano, coroa da criação. O ser humano que foi criado como imagem e semelhança de Deus.
Algumas delas nós mesmos criamos para nós. Muitas delas são necessidades de sobrevivência mesmo, necessidades de sustento, de provisão. Mas o que o texto nos diz no 32 é que o Senhor que fez o ser humano sabe de todas as nossas necessidades, de todos os nossos anseios, de tudo aquilo que nós almejamos, de tudo aquilo que nós realmente precisamos. Cabe a nós uma análise se aquilo que nós estamos aflitos, se estamos ansiosos, se realmente é o que Deus quer para nós, se realmente é o que Ele nos prometeu na sua palavra, se não somos nós mesmos que estamos arrumando problema para nós, amém? Mas ao analisar esse texto, quando o Senhor diz assim, que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Eu fiz questão de falar da presciência de Deus, no sentido de que antes dele nos criar, Ele já sabia daquilo que nós necessitávamos. Antes mesmo dele nos fazer nesta terra, Ele já compreendia quais seriam as nossas necessidades. E Ele estaria disposto a estar suprindo à medida que nós nos achegássemos em sua presença. E nos diz o texto que todas essas coisas os gentios procuram. Todo ser humano, na verdade, procura sustento, procura abrigo, procura estar em segurança, procura ali desfrutar de coisas boas nesta terra. Mas diferente dos gentios, diferentes daqueles que não conhecem a Deus, diferentes daqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, nós, a partir do conhecimento da palavra de Deus, eu passo não apenas a buscar essas coisas, mas está buscando algo muito mais sublime e elevado. E nos diz o verso 33 que a priorização do reino de Deus e a sua justiça. Nenhuma necessidade nossa, nenhum almejo nosso, nenhuma vontade nossa pode sobressair acima do desejo nosso de pertencer ao reino. Das nossas vidas não é o reino de Deus e a sua justiça. Provavelmente é porque nós estamos fazendo parte do outro grupo. Nós somos os gentios, que estão constantemente preocupados apenas com coisas dessa terra. Mas o servo de Deus é bastante equivocado na sua interpretação. Quantas pessoas não usam esse texto para dizer que eles devem sempre deixar os seus afazeres, deixar as suas responsabilidades, deixar aquilo que o Senhor nos otorgou para estar fazendo a obra de Deus, estar executando alguma coisa na igreja. Isso também é uma interpretação equivocada, porque ao buscar o reino de Deus e a sua justiça, eu entendo que não é só o ministério eclesiástico que faz parte deste ministério, deste reino, não é apenas o ministério eclesiástico que faz parte dessa justiça. Muito pelo contrário, o reino de Deus é muito mais amplo, e a sua justiça também, que as nossas ações, as nossas palavras, nossa postura diante das pessoas, diante da sociedade, também é eu buscar o reino de Deus, também é eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E toda vez que nós colocamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, está dizendo em nós darmos primazia a Deus. No pódio da nossa vida, nós temos ali a nossa família, nós temos ali o nosso trabalho, nós temos ali o nosso ministério, nós temos ali os nossos afazeres, nós temos ali os nossos sonhos, as nossas metas, mas nesse pódio nós colocamos Cristo em primeiro lugar. Isso significa, irmãos, que eu dou a Jesus as primeiras partes do meu dia, eu dou a Jesus a primazia do meu tempo, no sentido de sempre colocá-lo em primeiro lugar. Antes de citar esse texto do versículo 25 ao 34, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso.
que é quando Jesus ensina a orar já no princípio da manhã, dizendo ao Pai para que pudesse estar prover o pão de cada dia. Perceba que é uma oração de início de dia, de colocar Deus já nas primeiras horas do meu dia, de lembrar de Deus no primeiro momento a qual eu acordar e até o último momento a qual eu chegar a dormir, eu colocar o meu Deus em primeiro lugar. Vai comer, eu vou lembrar de Deus também. Vai entrar no serviço, eu vou falar: Deus, entra comigo. Perceba que é colocando Deus em primeiro lugar em todas as questões. Não é eu deixar de fazer as coisas e ficar só na igreja. Não é eu deixar de realizar aquilo que Deus me otorgou, me confiou, para estar apenas no ministério. Tem gente que recebe este ministério, amém, mas entendemos que a maioria não é desta forma. Mas nem por isso nós estamos deixando de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então recorde hoje um pouco das suas prioridades, recorde acerca da sua vida e de como tem sido a correria dos seus dias. Será que você tem realmente colocado Deus em primeiro lugar? Será que a justiça de Deus tem entrado na sua vida em primeiro lugar, acima da sua própria justiça, acima do seu bem material, acima daquilo que você planeja para você mesmo? Você tem dado lugar para Deus na sua vida? Tem colocado o reino em primeiro lugar? Depois que eu priorizar o reino de Deus, eu posso confiar que todas as coisas serão acrescentadas, amém? Que Deus suprirá as nossas necessidades. E para finalizar o texto, Jesus mesmo vai dizer assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse texto todo que foi lido, do 25 até o 34, é Jesus nos ensinando a confiar e descansar um pouco mais nele. A maioria de nós, principalmente pela correria do dia a dia, na verdade por uma série de fatores, nós temos acumulado preocupações, nós temos acumulado o mal dos dias. Jesus falou para que nós venhamos nos preocupar a cada dia o seu próprio mal, que é quando eu acordo no dia disposto a enfrentar as dificuldades e desafios que me apresentarão naquele único dia. O que nós estamos fazendo, ou pelo menos a maioria de nós está fazendo? A gente está acumulando o mal dos outros dias. A gente não está contente de um mal só, a gente acumula o mal da semana, acumula o mal do mês. Tem gente acumulando o mal do ano inteiro, tem gente acumulando, e está ali sufocado, preocupado, ansioso. Tem gente acumulando psíquicas. Do nosso tempo é a ansiedade. O mais grave de todos é a depressão. O mais grave de todos, que é fator de morte, é a depressão. Mas o fenômeno dos nossos dias são os transtornos de ansiedade. E o negócio está tão agravado, irmão, que tem atingido até mesmo as crianças. Em nenhum outro tempo houve crianças com transtornos de ansiedade de tal forma, de tal grau, como nós estamos tendo no nosso tempo. Isso é uma preocupação para os pais, é uma preocupação para a sociedade, mas é uma preocupação também da Igreja de Cristo para entendermos o porquê isso está acontecendo. Será que eles não estão ali observando algum traço de nós? Será que eles também não estão ali absorvendo alguma coisa dessa sociedade e que muitas vezes está também sendo vivenciadas por muitos de nós? Não vos inquieteis. Preocupação excessiva, ansiedade. A preocupação tem que existir, irmão. Relembrando, não podemos ser ansiosos, não podemos ser descuidados demais.
A preocupação tem que existir, a ansiedade tem que existir, porque é uma emoção natural que todos nós temos, ela nos prepara para o futuro. O problema é quando esta preocupação, esta inquietação e esta ansiedade está atingindo níveis muito altos, a ponto de desestabilizar o indivíduo no hoje, uma coisa que nem se sabe se acontecerá ou não. Quando Jesus fala assim para mim e para você: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Você entende que é Jesus falando para mim e para você que o alimento, que a vestimenta, que aquilo que nós necessitamos, estamos planejando, estamos preocupados, estamos angustiados, estamos entristecidos, estamos acabando com o humor do nosso dia, com o humor da nossa vida, com o humor, com a alegria de viver, porque estamos sendo consumidos com a preocupação de um amanhã que nem sabemos se chegará ou não, recordando que a nossa vida não está no nosso próprio controle. O cuidado de Deus significa que Ele está sempre presente em nossas vidas, guiando nossos passos e nos protegendo a cada momento. Esse cuidado de Deus abrange 3 dimensões principais, que é a provisão, proteção e a presença, os 3 P's. Provisão: Deus supre todas as nossas necessidades diárias, provendo sustento, recurso e oportunidades para a nossa vida. Eu fiz questão, irmão, de colocar diária, porque é o que o texto nos diz, amém? Quando Israel estava no deserto, 40 anos eles estiveram no deserto. Todos os dias que eles estiveram no deserto, choveu maná do céu. E eles tinham que sair bem de manhãzinha. Olha o trabalho de manhãzinha. Deus provê e o povo trabalhando para conquistar, amém? Eles tinham que sair bem de manhãzinha para colher, porque senão, conforme ia aquentando o dia, ele derretia. E se eles pegassem 2, eles podiam pegar 2 medidas só no sábado, só de sexta para sábado, porque no sábado eles não podiam recolher. Mas todos os dias da semana eles tinham que pegar uma medida só. Quem estava ansioso e pegava 2 medidas, com medo de faltar no outro dia, apodrecia e criava bicho. Deus estava ensinando o povo de Israel no deserto a confiar na sua provisão, a confiar no seu cuidado. Proteção: Deus nos guarda e protege dos perigos, sendo nosso refúgio e fortaleza em todos os momentos. Eu entendo que tem muito servo de Deus que é valente, né? Que tem seus próprios meios de se defender. Mas, meu irmão, o salmista no Salmo 124 diz assim: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos sido consumidos pelos nossos inimigos. Você entende que é consumido, é destruído, é acabado, se o Senhor não estiver com a sua proteção na nossa vida? Ainda que nós lutemos, ainda que nós nos protegemos, ainda que nós cuidamos, e nós devemos fazer isso, nós de maneira nenhuma seríamos guardados somente com as nossas forças. E o terceiro ponto do seu cuidado é a sua presença constante. Deus está sempre conosco, nunca nos abandona e caminha ao nosso lado em todas as circunstâncias. Texto de Pedro 5,7, rapidinho para a gente finalizar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, com amor infinito e atenção constante. Aplicando esse texto para nós nesta noite, você tem dificuldades em ser cuidado?
Hoje, sempre eu coloco, nós temos, né? Hoje a palavra é muito específica. Você tem dificuldade para ser cuidado? Porque essa frase vem direto para mim. Faça ela para você mesmo nessa noite. Existem pessoas que têm dificuldade de ser cuidado. E eu refleti muito acerca disso, porque muito do nosso comportamento de hoje é reflexo daquilo que nós aprendemos desde criança. Muitos de nós aqui sempre tiveram desde cedo que lutar pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos. Aprendeu desde cedo que se quiser alguma coisa, tem que correr atrás, tem que lutar, tem que batalhar. E aí quando chega o bom pastor querendo cuidar da ovelha, a gente fica meio arisco. Não tem esse hábito, não tem esse costume. Está sempre, aliás, aprendeu que para que conquistasse alguma coisa, para que almejasse alguma coisa, para que fosse suprido em alguma coisa, somente o seu braço lhe bastaria. E aí quando vem o Senhor para lhe oferecer cuidado, quando vem alguém para lhe oferecer cuidado, ou ele esquiva porque está com medo. Essa pessoa esquiva porque não consegue descansar. Ela está com a sua armadura de defesa preparada para guerrear em todo tempo. Isso é bom. Os guerreiros que batalham desde cedo, na verdade. Mas até quando, meu querido irmão, essa couraça ainda vai estar de pé e você vai se esquivar do cuidado de Deus. Deus vai preparar a ocasião para que você entenda que precisa se curvar um pouco, se esquivar um pouco e deixar Ele cuidar de você. A batalha está árdua demais e a couraça ainda está erguida. E Deus está falando para você: eu sei que você é capaz, eu sei que tem força nesse braço, mas eu também sei que está na hora de você deixar eu cuidar um pouquinho de você, para você entender que nem tudo é do seu jeito, da sua forma, que precisa um pouco de carinho, desse cuidado do bom pastor. É difícil ser cuidado. Aí fica meio arisco, fica meio endurecido. Mas o Senhor nos convida a experimentar desse cuidado de Deus. Porque você e eu não precisamos o tempo todo ficar com esse fardo. Nós não precisamos o tempo todo estar armado para a guerra. Tem hora que nós precisamos de descanso. Tem hora que nós precisamos de descanso. Não, irmã, eu aguento. Eu estou na guerra há muito tempo. Você também precisa, meu querido. Nenhum de nós aguenta muito tempo sozinho. Ah, mas eu já aguentei 20 anos, 30 anos, 40 anos. Descansa um pouco. O teu amanhã pertence ao Senhor. Descanse no cuidado de Deus. É o que eu quero para mim. E como é difícil, irmãos. Como é difícil. Principalmente para aqueles que estão batalhando há muito tempo, né? Não andeis ansiosos. O Senhor cuida de nós em todo tempo, com a sua provisão, com a sua proteção e com a sua presença. Nós vamos estar guardando essa palavra no nosso coração, deixando um pouco Deus cuidar de nós, amém? E o nosso futuro, o nosso amanhã, nas mãos do nosso Deus. Que as palmas ouvem ao Senhor, está chamando para a